Olá, minha gente, esse é o canal Doramas e Afins e hoje eu vou falar, ter uma conversar aqui sobre o dorama Netflix Médicos em Colapso, que já foi concluído lá, já tem um tempinho. E é isso, o dorama conta a história de Hanu e Jewon, que se conheceram no ensino médio e se tornaram rivais. No presente do dorama, ela, a Hanu, que é uma anestesista muito competente, que sofre pressões do trabalho e não tem tempo para nada em sua vida. Seu corpo sente os efeitos de sua sobrecarga e aí depois de um surto, surto esse que fez ela colocar um traste, que é o chefe dela, no lugar dele. Porém, esse rompante aí que ela tem custou o emprego dela. E então ela vai procurar um especialista, E aí ela recebe, a notícia, o diagnóstico de que ela está com depressão. E então ela tem um período, assim, até um período breve de resistência, ela não aceita esse diagnóstico, mas enfim, ela vai e conta para a mãe e diz que ela se esforçou demais e que isso a levou a uma doença mental. A mãe aí não aceita muito bem, mencionando que ela não poderia ter esse tipo de doença, que ela tá bem e que o quanto ela se esforçou, agora ela fala dela mesma, a mãe fala dela mesma, o quanto ela se esforçou para que a filha estivesse naquele lugar e como é que a filha pode jogar tudo pela janela, é assim que ela enxerga. Mas aí com o passar dos dias, é, ela passa a apoiar a filha, assim também como toda a família ali, o núcleo pequeno que é essa família, a família da Hanu, acaba apoiando-a, E isso vai de forma normal, isso acontece de forma normal e uma das coisas que eu gosto nesse dorama é que as mudanças que acontecem assim são realmente de pessoas comuns, são mudanças reais, nada daquelas coisas assim que a gente mudando da água por vinho, quase que não sai, né, gente? Água para o vinho. Não, são mudanças assim graduais e facilmente aconteceria na vida comum. Então agora falando do Ji-won, que é um cirurgião plástico de grande sucesso, que tem que enfrentar o mundo, desmoronando ao seu redor após ser suspeito de negligência médica, atingido por um enorme processo judicial e enfrentando o julgamento público, vendo todas as suas relações sendo abaladas, sem dinheiro, o que é que ele faz? Ele se muda para um quarto pequeno e apertado no terraço de um prédio de propriedade da família de sua arquirrival ali do ensino médio, que é a Hanu. Então essa é a base de Médicos em Colapso. E agora eu vou começo logo falando dos pontos que eu não gostei. Começo não, já faz tempo que eu comecei, Mas vamos logo falando dos pontos que eu não gostei. É que aqui nesse dorama tem de tudo um pouco. E esse não é um ponto que eu goste, não é uma coisa que eu gosto em dorama. Eu realmente não curto muito quando o dorama quer abraçar todos os gêneros, porque certamente vai falhar com um deles ou com todos. Então ele começa como se fosse uma comédia romântica, depois ele passa, vem essa questão do mistério, que falarei um pouquinho mais agora, e depois é um drama. Então, enfim, o começo foi incrivelmente promissor, passou a impressão de que haveria um mistério muito sofisticado para ser resolvido, porém, com o decorrer da trama, ele se mostra esquecido em muitos episódios, para depois se mostrar fraco e, sinceramente, até meio que sem cabimento, Foi o que eu achei. Poderia também ser mais curto, 12 ou 14 episódios não faria falta, não faria diferença. Porque com o passar dos episódios, o dorama vai tendo problemas de ritmo, Vira um dorama de situações. E eu gosto de doramas assim, de situações, de coisas do cotidiano, Mas quando a gente já assiste sabendo do que se trata, Outra coisa sobre o relacionamento deles. Quando o dorama foca no relacionamento como amigos, um dando apoio ao outro, um fortalecendo o outro, cuidando um do outro, é excelente. Mas quando ele parte para o romance, eu acho que fica um pouco, assim, infantilizado, bem ensino médio mesmo. Eu não estou falando esse ensino médio que a gente conhece nos dias de hoje,
Eu falo do ensino médio aquele que a gente vê nas telas, uma coisa romântica, falando do primeiro amor. Então esse dorama fica com essa vibe aí em se tratando de pessoas com mais de 30 anos, no caso os dois. Então, aquele excesso de timidez, aquele medo de falar alguma coisa, gente, uma luta por primeiro beijo. Minha gente, eu sei que foi o primeiro romance dela, mas assim, volto de novo, batendo na mesma tecla, já se faz, são adultos de 30 anos. Então, enfim, na real, assim, isso seria resolvido facilmente, até porque eles já tinham uma intimidade de amizade. Então, passar para a questão do romance deveria ser uma coisa mais natural, e o desenvolvimento aqui não foi assim. E eu digo isso, estou fazendo essa crítica aqui ao relacionamento deles, romântico, levando em conta que eu não sou essa espectadora que quer ver romance em tudo. Pelo contrário, eu acho que às vezes um romance atrapalha muitas vezes o andamento de um bom drama, né? Eu tô falando isso, eu tô falando do romance porque realmente houve um excesso de timidez. Muitas vezes eu achava que estava assistindo um romance colegial. A outra coisa que eu não gostei é sobre o vilão. Gente, assim, eu falei antes do mistério, né? Que fica um mistério sem pé nem cabeça. Então, é mais por conta do vilão. Vamos pensar um pouco sobre isso. No início, ele era um cara legal, que só queria o bem, né, do John, mas por causa da insensibilidade da mãe dele, né, e aí num momento em que ele precisava auxiliar o pai, e a mãe do John diz, não, você vai ficar por aqui, e ele não aceita isso bem, realmente não tem como aceitar. Não é verdade? Aquilo ali, a insensibilidade daquela mãe dele é horrível, aquela mulher, horrível, horrorosa. Então, por causa dessa insensibilidade da mãe dele, ele, né, o vilão, pega toda a sua frustração, o seu ressentimento, a sua mágoa, porque o pai perde a vida e ele não vê o pai, e ele pega todo esse sentimento de revolta e joga pra cima do John, que a pergunta é, que culpa tem esse rapaz por isso? Porque ele queria ferir a mãe, jogando a culpa, jogando o peso, toda a sua raiva, querendo destruir a vida do rapaz para ferir a mãe. Então, esse tipo de coisa. E outra, sabendo ele de quem se trata aquela mulher, ela não tem sentimento nenhum por nada, gente. Por nada. E o rapaz, o John sempre o tratou muito bem e o via como um irmão mais velho, e ele também se portava como esse irmão mais velho. A gente via na tela o carinho, o cuidado que ele tinha por ele, e de repente isso se transforma em algo assim para acabar, arruinar a vida do rapaz. Outra coisa, ele não estava escravizado. Se o pai necessitava dele, era simples, ele rompia com tudo e ia ao pai. Ele não necessitava tão desesperadamente daquele dinheiro ali. Não custava nada ele ter ido ver o pai. Então eu achei um tanto... Faltou liga, entendeu? Para que a gente comprasse todo esse ressentimento, para que a gente comprasse e entendesse toda aquela revolta. O que ficou parecendo é que do nada ele resolveu elaborar, foi bem elaborada a questão e esperou tanto tempo para fazer toda essa vingança. Não encaixou, gente. Não encaixou isso aí. Não deu para mim assimilar e nem aceitar que aquele era o vilão e que aquela história que estava tão elaborada, tão estilosa, né, pudesse se transformar numa coisa tão pífia como foi essa. E agora eu vou partir para os pontos que eu gostei, porque e são coisas bem legais que esse dorama nos traz, que me trouxe essas discussões sobre saúde mental, a forma delicada, sobre a fala sobre perdão, aceitação. Eu gostei muito
Gostei como a história abordou a questão da saúde mental de forma tão delicada, não se aprofundando nos sintomas, porque não se aprofundou muito, né? Mas sim no caminho para a cura, o apoio necessário da família, a paciência que precisa ter consigo mesmo, né? E o tempo que precisa para iniciar o processo de cura. Aqui foi tudo muito abordado de forma calma, assim, sem alarde. Ponto positivo, eu gostei demais. Também as interpretações dos dois protagonistas, eles estão muito bem. Eu amei, assim, todo o núcleo familiar dela, os três, assim, da família. Eu gostei muito do que eles traziam, do humor também, das falas dele. Eu aproveitava muito o momento que eles estavam ali pela cozinha, na sala, comendo. É uma coisa, eu gostei. Geralmente, esses pontos em dorama, eu não sei lá, muitas vezes se eu não tô curtindo, eu dou uma adiantadinha, né? Mas nesse caso eu gostava. Achei até relaxante. E a atriz que faz a mãe dela, que é a Jang Hye-jin, eu gosto demais da sensibilidade que ela traz aos seus papéis, com aquele olhar marejado dela, a forma tão cheia de sentimento que ela conduz. Geralmente essa é uma marca dela em todas as personagens, pelo menos a que eu já vi nos doramas que eu assisti com ela. Ela tem essa característica e eu gosto demais dessa atriz. Também achei uma ótima surpresa o irmão mais novo, que foi vivido pelo Yong Sang-hyun. Gente, eu de novo digo, eu tenho que enfatizar isso, porque sempre aparece gente, mas não é assim que se pronuncia. Eu não falo coreano. Então, muitas vezes eu procuro, eu coloco lá no tradutor como se fala, mas outras vezes eu não faço isso. Esse é um jeito, essa é uma vez que eu não fiz, né? Como se pronuncia, né? Tem lá no tradutor como a gente pronuncia. Mas nesse caso eu não fui buscar. Pronto, vou partir para o outro ponto que eu gostei. O casal secundário. Aqui está um casal assim, mais maduro. E eu entendo que é por causa das vivências diferentes que eles têm, né? Já que eles são experientes, tiveram suas famílias, então lógico que eles são mais experientes. Eu gostei muito do desenvolvimento deles, de como eles se encontram, de como eles conversam, de como eles começam a se relacionar, sabendo da carga de cada um, sabendo do que cada um trazia, do que tinha vivido. Eu gostei, achei um amadurecimento aí, é um ponto de amadurecimento, de relacionamento que o dorama traz. Eu tenho sempre a mesma queixa de casais secundários, de todos os doramas, e nesse não vai ser diferente, é a falta de tempo para que a gente veja essas pessoas convivendo. Eu acho que se os doramas ajeitar e tirar um monte de coisa que não leva a nada, não chega a ponto nenhum, enfatizar naquele casal que eles colocaram ali com um objetivo e resolverem olhar para esses casais secundários com mais interesse e investirem nele, os doramas vão começar a ficar perfeito, porque essa queixa de que não dão tempo para casal secundário, eu acredito que seja de todo mundo, ou só será eu que faço essa queixa. Enfim, é isso, gente. E outra coisa que eu gostei demais é as mensagens do dorama. Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, eu dei a entender sobre isso. Então, ele é um dorama cheio de mensagens, de crescimento pessoal. Já falei, né? Perdão, aceitação. O roteiro, na maioria das vezes, assim, acerta. Tirando todos aqueles pontos dos quais eu me queixei, claro. Porém, é um dorama bonito, com uma boa direção e com uma ótima música. Enfim, se você está à procura de um dorama sem grandes embates, cheio de boas mensagens e que fale de um tema sério, mas que foi abordado de forma sensível, sem se aprofundar demais e também de forma pontual, então Médicos em Colapso é feito para você. Gente, eu vou ficando por aqui. Você já assistiu a Médicos em Colapso? Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aí seu comentário. E é isso, gente. Tchau.